Leleco acordou decidido a desperdiçar a manhã com propósito, que é o nome bonito da fofoca quando a pessoa está de pijama emocional. Ele abriu sua janela de papelão e mirou o binóculo de brinquedo na casa do vizinho como quem investiga um crime chamado sucesso alheio. Do outro lado, o vizinho recebeu uma encomenda com um sorriso calmo, desses que parecem ter financiamento aprovado pela paz interior. Leleco apertou os olhos, porque nada irrita mais um fracassado em construção do que alguém abrindo o pacote sem parecer endividado. Depois o vizinho foi para o quintal e sorriu olhando para o céu, como se tivesse descoberto o tutorial secreto da existência. Leleco sentiu uma inveja tão específica que quase virou especialista em ressentimento doméstico. Em seguida, o vizinho começou a se alongar com uma serenidade ofensiva, encostando a mão no pé como se as articulações fossem funcionárias obedientes. Leleco olhou para a própria barriga moral e concluiu que tinha nascido para perder para gente flexível. A conclusão veio amarga, elegante e completamente sem base científica. Todo mundo nasceu para vencer, menos Leleco, que nasceu para reiniciar o roteador e pedir desculpa para a própria internet. Mas Leleco não era de desistir sem antes piorar a situação com entusiasmo. Ele decidiu copiar a rotina do vizinho, porque quando falta personalidade, a gente chama de inspiração. Primeiro, ele pegou uma caixa vazia e fingiu que era uma entrega importante, dessas que mudam vidas e chegam com frete grátis. A caixa não tinha nada dentro, o que combinava perfeitamente com o planejamento estratégico dele. Ele caminhou pela sala carregando a caixa como se fosse CEO de alguma coisa que não existe. Por 3 segundos, Leleco sentiu a dignidade passando perto, mas ela não parou porque devia estar atrasada. A caixa escorregou, caiu no pé dele e produziu aquele silêncio digno de quem descobre que até o vazio machuca. Leleco fez uma careta tão honesta que parecia uma crítica social sem orçamento. Mesmo mancando, ele passou para a fase do exercício, porque a humilhação fica mais completa quando tem alongamento. Leleco colocou a toalha no pescoço e tentou encostar no próprio joelho, mirando no pé como quem mira em Marte. O corpo dele respondeu com a elegância de uma porta enferrujada pedindo demissão. O alongamento virou um pedido silencioso de socorro, mas com menos chance de ser atendido. Ele respirou fundo e tentou sorrir para o nada, imitando a paz do vizinho no quintal. O resultado foi menos iluminação espiritual e mais pessoa que encontrou uma barata dentro da alma. A mãe de Leleco passou pela sala, viu aquele sorriso parado e recuou 2 passos por instinto de sobrevivência. Ela não disse nada, mas o olhar dela cancelou o projeto inteiro. Leleco percebeu que copiar felicidade alheia é fácil, difícil é copiar a parte ditada que ninguém mostra. Mesmo assim, ele voltou para a janela, porque a autossabotagem dele tinha compromisso com a audiência. Nesse ponto, você pode seguir e compartilhar essa indireta com alguém, ou continuar só olhando a vida dos outros como se fosse curso gratuito de derrota comparada. Leleco, inclusive, aprovaria a segunda opção, porque ele sempre escolhe o caminho com menos autoestima. A nova investigação trouxe uma pista humilhante para a inveja dele. A encomenda perfeita do vizinho não era luxo, era remédio para dor nas costas, o que derrubou a narrativa prêmio de Leleco. Leleco ficou parado, processando a informação como um computador antigo tentando abrir a própria tristeza. Aquele pacote não era símbolo de vitória, era a coluna do vizinho gritando em formato de entrega. Depois veio a segunda revelação, ainda mais vulgar para quem queria sofrer poeticamente. O sorriso do vizinho era porque ele achou dinheiro no bolso, aquela alegria pequena que faz pobre parecer místico por alguns segundos. Leleco achou injusto, porque até o acaso favorecia o vizinho com trilha sonora imaginária. Quando ele encontrava dinheiro no bolso, geralmente era comprovante velho ou farelo de biscoito com histórico de abandono. A terceira descoberta foi a mais cruel, porque tinha lógica. O exercício não era sinal de disciplina iluminada, era recomendação médica para um homem que travava se espirrasse com convicção. Leleco entendeu que o vizinho não estava vencendo a vida, estava negociando com a lombar em parcelas diárias. A diferença é que ele fazia isso no quintal, com um sol bonito e uma dignidade irritante. Foi aí que a inveja de Leleco perdeu o glamour e ficou só com a parte pegajosa. Ele tinha invejado um perrengue, só porque o perrengue estava melhor enquadrado. Ele olhou para a própria sala, onde a caixa vazia ainda parecia mais realizada que ele.
A toalha de treino no chão tinha a energia de quem desistiu antes de começar, o que era praticamente um retrato de família. Leleco tentou reorganizar a própria miséria, alinhando a caixa, dobrando a toalha e ficando em pé com cara de adulto funcional. Durou pouco, porque adulto funcional não faz curadoria de fracasso pela janela de papelão. Do lado de fora, o vizinho coçou as costas, fez uma careta e quase derrubou o regador. Leleco viu aquilo e sentiu uma paz pequena, dessas que não curam nada, mas fazem companhia. A verdade era simples e inconveniente, como o boleto chegando em dia bonito. Ninguém tinha uma vida perfeita, só ângulos melhores, quintais mais limpos e menos objetos caindo no pé. Leleco aceitou essa lição por aproximadamente 5 segundos, o que para ele já era quase maturidade. Depois ficou irritado, porque até o sofrimento do vizinho parecia ter agenda, hidratação e luz natural. Ele olhou para a caixa vazia e pensou em transformar aquilo em um projeto de vida, o que já era uma ameaça à humanidade doméstica. No fim, decidiu deixá-la ali, porque algumas metáforas não precisam de montagem. Amanhã terminou com Leleco menos invejoso, mas não exatamente melhor, porque a evolução nele vinha em versão demonstrativa. Ele fechou a janela de papelão e sorriu de leve, agora assustando só um pouco menos. Moral da história: cuidado ao invejar a vida perfeita do vizinho, porque às vezes é só dor nas costas com iluminação boa. Se inscreve e sugere novos temas, antes que Leleco comece a comparar até o sofrimento dele com o seu.